Olá pessoal, tudo bem? Dízima periódica. O que é esse número? Se é um número racional? É um número irracional? Se for um número racional, como é que eu escrevo ele em forma de fração, né? Porque todo número racional ele é escrito como forma de um quociente. Então, como será que a gente faz? Qual a origem de uma dízima periódica? Né? Então, se você quer responder aí a todas essas questões e quer saber como responder, caso alguém lhe pergunte, é só assistir essa aula que a gente vai mostrar tudo em detalhes. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só, pessoal, a gente está aqui com a dízima periódica, né? Professor, por que esse nome? É porque justamente é um decimal em que a gente tem um número que depois da vírgula ele se repete infinitamente, tá certo? Inclusive, esse númerozinho aqui, o 5, que está se repetindo de forma infinita, né? Ele é chamado de período da dízima periódica, tá? Ele é chamado de período da dízima. E aí a gente também tem uma outra notação, 0,5, e eu posso colocar uma barrazinha em cima, tá? E aí isso aqui está representando que esse número ele se repete de forma infinita, beleza? Mas qual a origem desse número? Olha só, o que é que acontece se a gente tentar fazer essa divisão aqui, ó? 5 dividido por 9. Bem, a gente aprendeu, né, que, bem, 5 é um número maior do que 9, então eu não consigo fazer essa divisão. Então, até consigo, né, mas não de forma inteira. Então, o que é que eu faço para eu conseguir usar o algoritmo da divisão? Eu coloco um zero aqui, coloco zero e vírgula. Agora sim, 50 dividido por 9 vai dar 5, né? Porque 5 vezes 9, 45. Então, quando eu subtrair aqui, vai sobrar 5. Bem, para eu continuar essa divisão, se eu não quiser deixar o zero aqui, o 5 aqui, eu continuo colocando zero. Novamente, 50 dividido por 9 dá 5, que dá 45, sobra 5. De novo, zero aqui, 5. E aí vocês já observaram que essa conta ela vai ficar de forma aqui indefinida, sempre nesse loop aqui, né? Sempre nesse processo aqui. Então, é daqui, ó, que surgiu essa dízima periódica. Então, isso também está dizendo para a gente o quê? Está dizendo para a gente que 5 dividido por 9 é 0,55555, tá bom? Então, ó, 5 dividido por 9 é igual a 0,555 infinitamente. Ou seja, quando eu faço essa divisão, é que surge essa dízima periódica. Então, essa é a origem dessa dízima que a gente está tratando. Ah, professor, então por isso que isso é um número racional, né? Porque ele é igual a 5 sobre 9. Exatamente, por isso que é um número racional. Agora, como é que, dado um número decimal qualquer, né, uma dízima periódica qualquer, como é que a gente descobre a sua fração? Né? Porque aqui eu já falei para vocês, vamos fazer essa divisão, né? Mas e se eu não souber, só foi dada a dízima? Então, como é que a gente acha a fração? Então, vamos ver aqui alguns exemplos e vários casos para você aprender de forma, né, assim, como é que funciona esse método. Ele vai sofrendo algumas alterações, mas a ideia é exatamente a mesma. Então a gente está aqui, né, ó, com essa dízima periódica, 0,7777. Nesse caso a gente também disse que ela é uma dízima periódica simples. Por quê, professor? Porque não existe nenhum número que não se repete após a vírgula, tá bom? Então nesse caso a gente disse que ela é simples. Olha só. Então, como é que a gente faz, professor, para transformar ou para encontrar a fração, né, que gera essa dízima periódica? Inclusive, ela recebe o nome de fração geratriz, tá certo? Da dízima periódica. É aquela fração que ela é a menor possível, ou seja, que os números que você vai encontrar, eles são primos entre si. De outra forma, ela é uma fração irredutível, ou seja, não existe nenhum número que você consiga dividir o numerador e o denominador diferente do 1, tá bom? Então essa é a fração geratriz de uma dízima, é essa que a gente vai encontrar. Então o método ele é bem simples, pessoal, é só a gente fazer o seguinte, ó. A gente vai chamar de x a dízima periódica, 0,7777.
7. Tá? E agora, professor? Bem, agora a gente vai multiplicar por potência de 10. Ou seja, vamos multiplicar por 10. Eu vou pegar esse número aqui e vou simplesmente multiplicar por 10 a equação toda. Tá? Vou multiplicar dos dois lados por 10. Bem, 10 vezes x dá 10x. Tá bom? E esse número aqui multiplicado por 10? Bem, quando a gente multiplica um número decimal por 10, o que é que acontece com a vírgula? Ela anda uma casa para a direita, né? Inclusive, se você tem alguma dúvida ainda na multiplicação de números decimais por potências de 10, a gente já tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aí o link dele na descrição. Você pode assistir depois com calma, caso você tenha alguma dúvida. Então, ó, nesse caso, a vírgula ela anda uma casa para a direita. Então vai ficar 7,777. Faltou a reticência aqui, né? Beleza. Professor, depois que eu faço isso, o que é que eu devo observar? Você vai observar o seguinte. O que ficou depois da vírgula na primeira linha, tá? Inclusive eu até indico que você pode fazer assim para facilitar o seu argumento. Linha 1 e linha 2. Bem, o que ficou depois da vírgula está igual ao que está depois da vírgula no número depois que você multiplicou por 10? Bem, nesse caso tá, professor, está 7777 de forma infinita. E aqui a mesma coisa. Beleza. Então quando acontecer isso aí, pessoal, é só a gente fazer a linha 2 menos a linha 1. A linha 2 menos a linha 1. Tá certo? Ou seja, eu vou fazer ó, 10 menos x, 10x, quer dizer, menos x, igual, e vou pegar, né? Lembra que é a linha 2, ou seja, a de baixo menos a de cima. 7,777 menos 0,777. Por que eu tomei esse cuidado de ficar igual? Porque, olha só, como é que faz uma subtração de números decimais? Ah, professor, a gente coloca vírgula abaixo de vírgula. Então aqui vai ficar, né, 0,777. Também indefinidamente. Bem, então quando eu for fazer a subtração, né, ó, esse pedaço com esse dá 0, 0, 0. Ou seja, aqui dá 0, vírgula desce embaixo da vírgula, e 0 para 7 dá 7. Então esse é o motivo, né, de por que a gente deixa o que está depois da vírgula igual. Porque a parte da dízima, que é infinita, ela vai sempre se cancelar quando a gente fizer essa subtração. Tá bom? Então, beleza. Ó. Então, desse lado vai ficar ó, 10x menos x. Isso aqui dá 9x igual. E aqui a gente já viu, né? Que no caso, na prática, as partes decimais vão se cancelar. E vai ficar só ó, 7 menos 0, 7. Pronto, o número que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 7 sobre 9. Pronto, mas quem foi que a gente disse que era o x? Ah, professor, x a gente disse que era a dízima. Então, a gente encontrou aqui, já que eu não posso dividir, né? Não existe nenhum número que divida 7 e 9 ao mesmo tempo. Essa aqui já é uma fração irredutível, né? Ou seja, 7 e 9 são primos entre si. Então, a gente tem que essa dízima, a fração geratriz dela é 7 sobre 9. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Agora vamos ver, né, mais alguns casos. Professor, e se aqui na hora da dízima periódica tiver dois números que se repetem? Funciona do mesmo jeito. A gente vai precisar só fazer um pequeno passo a mais, mas você vai ver que a ideia é exatamente a mesma. Então a gente tem aqui, né, ó, um segundo exemplo que eu trouxe, ó, 2,45, 45, 45. Então observe agora, né, que o período da dízima é 45, é esse número que está se repetindo após a vírgula. Então a gente também pode representar assim, né, ó, 2,45, colocar uma barrinha em cima, né, para representar que ela se repete infinitamente. Pronto, professor, você disse que era semelhante. Se é semelhante, então eu vou chamar a dízima de x. Exatamente. Então a gente vai vir aqui, ó, e vou chamar x igual a 2,45, 45, 45. Então, qual é o próximo passo? Multiplicar por 10. Então eu vou vir aqui, ó, e vou multiplicar por 10 ambos os lados. Então, 10 vezes x
10x igual 10 vezes esse número que é decimal, a vírgula ela vai andar uma casa para a direita, né? Então ela vai ficar 24,5, aí 45, 45, 45. Aí lembra, o que foi que a gente fez nesse passo? A gente observou se o que estava depois da vírgula nesse número era igual ao que estava depois da vírgula nesse outro número, não é? Só que aqui a gente observa que não, porque eu tenho esse 5 aqui, ó, que ele, né, no caso, ele está aqui sem se repetir, porque quem está se repetindo é 45, 45, 45. E eu não tenho aqui, ó. Então, o que está depois da vírgula, ou seja, a parte decimal, ela não está igual. E aí, professor, o que é que eu faço? Me desespera, arranco os cabelos? Não. Só ter calma e multiplicar novamente por 10. Então, a gente vem aqui, ó, multiplica por 10 novamente toda a equação. Então, vai ficar, ó, 10 vezes 10, 100x. Igual, aqui novamente, ó, vou multiplicar por 10 novamente. O que é que acontece com a vírgula? Anda mais uma casa para a direita. Então vai ficar 2, 4, 5, né? Ó, a vírgula andou uma casa para a direita. Aí agora sim, ó, 45, 45, 45. Ah, professor. Aí vamos lá, ó, coloca lá, linha 1, linha 2, linha 3. Só para facilitar, né, aqui o entendimento. Ah, professor, beleza, ó. Agora eu já percebi que o que está aqui depois da vírgula é igual ao que está aqui depois da vírgula. Então, no caso, no lugar de eu pegar a linha 2, eu vou pegar a linha 3 menos a linha 1, é óbvio, né? Exatamente, você está correto. Você está correta. Olha só. Correta ou correta, né? Depende de quem está assistindo aí o vídeo. Olha só. Então, L3 menos L1, eu vou pegar a linha 3 menos a linha 1. Então, 100x menos x, vou colocar aqui. 100x menos x igual a 2, 4, 5,45. Vou colocar só duas vezes, em reticências aqui. Menos 2,45, 45, e aí vai embora. Bem, como já é igual, né, a gente já observou, essa parte vai cancelar com essa parte, decimal. E aqui vai ficar, né, ó, 100x menos x dá 99x igual a 245 menos 2, que vai dar 243. Pronto, o 99 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 243 sobre 99. Pronto, professor, achamos a fração. Não, por quê? Lembra, a fração geratriz é a fração que é irredutível, ou seja, aquela que a gente não consegue simplificar. Observe que 243 é um múltiplo de 3, assim como 99. Como é que a gente sabe mesmo? Só é a gente somar, né? Ó, 2 mais 4 é 6, 6 mais 3 é 9. 9 é um múltiplo de 3. Então, 243 também é. Da mesma forma aqui, 9 mais 9, 18. 18 é um múltiplo de 3. Então, professor, beleza. Eu vou simplificar aqui por 3. Quanto é, professor? 243 dividido por 3 vai dar 81. 99 dividido por 3 vai dar 33. Ah, professor, ainda dá para dividir. Isso, então essa não é ainda a fração geratriz. Se dá para dividir, continua dividindo. No caso, dá por 3 novamente, né? 81 dividido por 3 vai dar 27. E 33 dividido por 3 dá 11. Agora não dá mais não, professor, porque 11 é primo. Exatamente, né? Agora realmente não dá mais para a gente dividir. Então essa é a fração geratriz, né, do número 2,45, 45, 45. Tá tranquilo? Tudo 12 por 8, na paz. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Só não pode ficar com dúvida, tá bom? Vamos aqui para ver mais um exemplo ainda, quando a gente tem dízimas periódicas que são compostas, ou seja, quando tem uma parte que não se repete e tem a parte da dízima. Como será que funciona? Será que vai seguir essa mesma ideia? Bem, então o terceiro exemplo que eu estou trazendo aqui, ó, é uma dízima periódica que é composta, ou seja, porque tem um númerozinho aqui, ó, que ele não está se repetindo depois da vírgula na parte decimal.
Inclusive, eu posso representar esse número assim, né? 0,0, quem está se repetindo é o 2. Né? Tá bom? Beleza, então como é que a gente faz, professor? Vamos seguir a mesma ideia. Então eu vou chamar de x, ou a dízima. Então x é igual a 0,0222. E agora, professor? A gente vai multiplicando, né, novamente por 10, até que a gente encontre em alguma das linhas que a parte decimal ela é igual em pelo menos duas linhas, né? Então vamos lá, vou fazer o quê? Vou multiplicar aqui por 10. Então 10 vezes x, 10x, igual 10 vezes isso aqui, a vírgula vai andar uma casa para a direita, então vai ficar 0,222. Ah, professor, já estou ligado. Depois da vírgula não está igual, então eu tenho que continuar multiplicando por 10. Exatamente. Né? Está certinho aí. Então eu vou aqui e vou multiplicar novamente por 10. Então 10 vezes 10x vai dar 100x. E 10 vezes esse número, a vírgula novamente dando uma casa para a direita, vai ficar 2,222. Então só para facilitar, né? L1, L2 e L3. Aí você diz assim, professor, o que está depois da vírgula aqui não está igual ao que está depois da vírgula aqui, não. Mas está com o que está aqui, na segunda linha. Eu estou observando aí ó, que a linha 2 e a linha 3, o que está depois da vírgula está igual em ambas. Eu posso pegar a linha 3 menos a linha 2? Pode. Tá certo? Você pode pegar aqui, digamos que fosse um número, uma dízima, né? Que exigisse que a gente multiplicasse mais aqui para que tivesse parte depois da vírgula igual. As linhas que você vai pegar, elas não importam. O que importa aqui é o que está depois da vírgula, ele ser igual em duas linhas. Tá bom? Pronto. Então o que a gente vai pegar aqui, ó, é linha 3 menos a linha 2. Então vai ficar, ó, 100x menos 10x igual a 2,222 menos 0,222. Pronto. Então, agora a gente já sabe que isso aqui cancela, né? Ó. E aí, é só fazer a conta. Então, vai ficar 100x menos 10x dá 90x. Igual 2 menos 0 é 2. O 90 que está multiplicando passa dividindo. Então, x igual a 2 sobre 90. Ainda não é a geratriz, professor, porque eu estou vendo que dá para dividir por 2, exatamente. Então, divido por 2 aqui, né? Ó, em cima e embaixo, para não alterar. 2 dividido por 2 é 1. 90 dividido por 2, 45. Agora, professor, não dá para dividir mais não. Então, essa é a geratriz que a gente estava procurando, tá bom? Então, a gente tem que esse número aqui, a fração geratriz é 1,45. Tá bom, pessoal? Então, espero ter sanado aí qualquer dúvida que vocês ainda tinham como achar a fração geratriz. Mas caso ainda exista alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar e tentar outras formas de explicar isso aqui para você. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.